que atire a primeira pedra, quem nunca errou num corte na marcenaria, porque hoje nós temos o que, Luciano? Leandro, hoje são 3 dicas de medição para você não errar nunca mais, mas só depois da VT. Olá, eu sou o Leandro. E eu sou o Luciano. E você está no canal Empoeirados, onde você aprende marcenaria de forma fácil e divertida. Luciano, hoje nós temos 3 dicas básicas, né, de medição. Né? Exatamente. E ó, essencial, hein? Essencial. Mas antes de começar o vídeo, é claro, não esquece de comentar e compartilhar esse conteúdo, porque ajuda a divulgar o canal, né? Sim. E se você gostou, aliás, não precisa gostar, já desce agora o dedão aí no curtir, tá? Sim. E se você não é inscrito, inscreva-se agora e ativa o sininho para ser informado de novos vídeos legais como esse. Bacana. Leandro, vamos lá então. São 3 dicas de medição para você fazer o trabalho correto, certinho, né? Sim, a primeira dica delas, qual é, Luciano? Qual é? Cara, você quer falar, eu vou falar a segunda. Eu esqueci. Vamos começar assim. Prontinho, pessoal. Agora eu peguei a tábua aqui. Agora você lembrou, né? Agora eu lembrei. Mágica da edição. Mágicas da edição. Olha, medir sempre certo. O que eu quero dizer com medir sempre certo? Tem gente que tem costume de medir o seguinte. Essa tábua aqui, ó, deu 96. Ele precisa de 30 centímetros. Ao invés de marcar os 30 centímetros, porque às vezes é muito comprido, tá lá no fim, né, Luciano? Ele vem aqui, faz 96 menos 30, 66, vai e marca no 106. Exatamente. Ele subtrai, né? Ele subtrai, Fica meio confuso, né? Fica meio confuso, mas a gente às vezes faz por praticidade mesmo. Eu já vi fazer isso, então é muito mais fácil você sempre marcar realmente certo, ó. Meça ali, ó, do 0 até o 30 e marque o 30. Nunca mais faça medidas descontando. Exato, né? O espaço que você quer tirar, né? Isso evita, né, pessoal? Na verdade, assim, uma pequena confusão, né, Leandro? Sim. Ao invés de você medir lá, né, e subtrair, você já mede, né, o tamanho da madeira que você quer cortar. Nesse caso aqui foi 30, né? Foi 30, exatamente. As trenas eletrônicas, Luciano, laser, inclusive, tem conta automática que quando você vai precisar reduzir ali, ela faz o mais e o menos. Tudo bem, a trena eletrônica fica até mais fácil, né? Nesse caso, ela ajuda, já desconta, né? ajuda. Mas nesse caso aqui, ó, sempre marque do 0 até a medida que você precisa mesmo. Não faça cálculos. Isso te dá margem para erro. Exatamente. Pessoal, a segunda dica é o seguinte, ó. Uma frase muito conhecida no nosso ramo, hein? Meça 2 vezes, corte uma. Exatamente. Olha, não adianta, né? Às vezes você está na correria lá, você mede uma vez e de repente chega lá para cortar e não é naquela medida, se errou ali 1 centímetro, você pode perder o trabalho. Não, então sempre dá o double check, né? Gostou? Double check. Duplo check para você ver se você marcou certinho a madeira na hora de cortar, na hora de fazer o rebaixo, ou qualquer outra coisa, né? E essa dica, meça 2 vezes e corte apenas uma. Uma outra dica bacana aqui dentro, Luciano, é você ter certeza que as suas escalas estão sempre certas. Exatamente. Né? Como vocês estão vendo aí, eu medi um espaço de uma prateleira simulando 66 centímetros com a trena. Daí eu vou na peça, eu marco com a régua. Na régua ela dá uma diferença com a trena de 1 milímetro. Pode parecer pouco numa construção civil, mas uma prateleira de marcenaria, 1 milímetro pode ser complicado. Exatamente. Né? Então a dica é o seguinte, ó, use sempre a mesma ferramenta de medição. Então eu usei aqui a minha trena da Irving, essa trena, então você usa essa trena no trabalho completo. Isso, né? para tirar a medida e para marcar as peças. Do começo ao fim, né? Então, porque de repente você pode pegar a trena, depois você usa a régua, depois você empresta o metro ali do vizinho. Isso pode dar problema, tá? Então tenha certeza que as suas escalas estão sempre... Compare mesmo, põe a trena do lado da régua, a régua do lado do metro. Pega, separa um dia, né? Coloca todos os trena, metro, régua, escala e veja se está batendo. Se estiver batendo, ok, você pode trocar ali no mesmo trabalho. Agora, se tiver diferença, então eu prefiro sempre usar uma só que vai dar certinho. Inclusive, Leandro, nós temos aqui um case, né, de um cliente que comprou acho que 10 metros com a gente, né? Foram 7 metros. 7 metros desses aqui, porque ele tinha 7 funcionários, tá? Cada um andava com 1 metro para lá e para cá. E ele estava perdendo peça, ele não estava entendendo por quê. Daí ele pegou um dia para fazer isso, de comparar as escalas. Cada metro dele dava uma medida. Dava uma diferença. Exatamente. Né? Aí ele me mandou a foto, inclusive, assim, ó, tipo, no 1,20 m, 1,20 m estava aqui, o outro estava aqui, o outro estava aqui. Fazia um caminho de rato ali, você né? Imagina o seguinte, né? O cara vai lá, vai na casa do cliente, mede lá o closet, chega na marcenaria, manda cortar, daí o cara usa outro metro. Rapaz, é confusão. Manda o João lá para medir, daí vem aqui, quem vai cortar é o José, depois quem vai montar é o Marcos. Dá tudo errado. Aí ele não sabe quem que é o pai da criança. Não sabe quem é o pai da criança. Aí ele comprou esses metros suecos que são
calibrados. Então eles garantem que todos os metros marcam exatamente a mesma coisa. Tá? Então o que ele perdeu de peça acabou ficando mais caro que o molho que o peixe. Então assim, sempre prefira ferramentas de qualidade, viu, pessoal? Que estejam calibrados, né? E a terceira dica, dica final aí, Luciano, é sempre marcar a parte que vai ser descartada achurando. Sabe quando você faz aqueles riscos assim? Risquinho, né? Ou faz um X. Ou faz um X, ou uma seta. Sempre marque a sua peça de descarte. Para quê? Para que você possa, na hora de fazer o corte, você saber onde você vai pôr o disco, onde você vai pôr o desconto da espessura do disco. Se você vai colocar a esquerda ou a direita do risco, tá? Aqui no caso, por exemplo, que eu cortei aí na minha esquadria, vocês estão vendo? A peça menor, eu ia aproveitar a peça menor aqui, eu tive que colocar o risco para o lado direito do disco, para poder preservar a peça que eu vou usar, que tem 30 centímetros, tá? Exato. Uma outra dica, assim, que eu costumo usar bastante, tá, pessoal? É fazer uma setinha, Isso. Né? Então eu coloco a setinha por fora, então eu sei que a setinha do lado de fora é o descarte, né? Então, Exato. cada um tem uma forma, né? Mas é importante você anotar, porque às vezes no automático ali você pode perder ali, né, a espessura da serra no seu trabalho, né? E se a peça, por exemplo, é quase no meio, por exemplo, eu tenho uma peça de 80 centímetros e eu vou cortá-la com 41, que são bem parecidas ali, é extremamente importante você saber qual. Você não sabe qual é qual, né? Para saber, justamente, não vá no visual, não confia. Aqui tudo bem, eu sei que a minha peça é de 30 centímetros, é bem maior. Tem uma diferença, né? Exatamente. Mas se ela fosse quase no meio, quase metade, marca, né? Qual é o descarte. Se você não quer arriscar muito a sua peça, faz um X no canto ali, que é o descarte, que é a peça que vai ficar para descarte, tá? Exato. E aproveitando que a gente está aqui, Luciano, eu tenho uma quarta dica também que é essencial aí para quem... Essa não estava no script. Essa não estava no script. Está falando agora, inclusive, do erro de leitura que a gente falou já na primeira dica. Quando você vai medir uma peça, o que acontece? Se você põe no seu sentido de leitura, tá tudo ok. Mas às vezes você coloca ela assim, ó. De ponta cabeça. De ponta cabeça. Então isso aqui confunde pra caramba, hein? Eu já perdi várias peças. Várias peças não, eu tô exagerando, né? É aquela história de pescador, né, Luciano? Mas se você vai ler de ponta cabeça, às vezes você vai marcar aqui 40,5, por exemplo, você pode marcar a direita desse número aqui, você vai marcar com 39,6. 39,5, né? Fica com 39,5. Isso, então, sempre atenção à leitura da sua escala também e o sentido que você está lendo ela, se é da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. É isso aí. Pessoal, olha, eu acho que são 3 dicas, 4 agora, né, que o Leandro complementou aqui esse vídeo, básicas, mas eu acho que é importante para quem está começando a marcenaria e para quem, né, tem essa dúvida, às vezes, de fazer marcação em peças. Isso vai te ajudar, né? É como a gente falou no segundo item, né? Meça 2 vezes, corte uma. Claro, né? Você vai fazer o seu trabalho mais bem feito e não vai perder material e tempo, né? Exatamente. Então, se você gostou, muito obrigado, né? Pela paciência, Sim. pela audiência. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal.